Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou estudante de Engenharia de Computação pela Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica de Pernambuco. Resolvi criar uma apresentação para ajudar outros colegas que necessitam de algumas informações, que não têm tanta experiência na prototipação de circuitos eletrônicos. O objetivo é falar um pouco sobre partes envolvidas nesse processo, algumas técnicas de prototipação, dicas de onde comprar componentes, de como comprar componentes, os cuidados que você tem que ter, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho, uma introdução rápida, alguns tipos de prototipação, como e onde encontrar componentes. Vou focar um pouco no mercado local aqui de Recife, mas não só nele. Compatibilidade entre componentes, importante. Diferença de TTL e CMOS, principalmente em relação a preço. Cuidados antes de comprar os componentes. Bem, para começar, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos e o que não são os objetivos, tá? Conhecer os tipos de prototipação é um dos principais objetivos dessa apresentação. Conhecer alguns softwares de desenho e projeto, uma breve apresentação para vocês poderem conhecer o que existe, ver algumas opções interessantes. O que não são os nossos objetivos é entender o funcionamento de componentes, por exemplo, ou utilizar algum software, aprender a utilizar algum software. Infelizmente a gente não tem tempo de discorrer sobre isso. Tá, que os softwares são bem... não são tão simples, tem muitas opções, então com o tempo, com a prática, vai levar você a se acostumar ao software que você escolher para fazer o seu projeto. Ok? Outra coisa, falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho interessante. O que é que eu preciso de material mínimo para fazer uma prototipação, uma montagem de um circuito eletrônico? Não tem como escapar do multímetro. Você precisa de alguma forma, de algum equipamento para testar a continuidade, para testar os componentes, para ver o valor de alguns componentes, como resistores, que é comum, quem não tem muita experiência não conseguir ler o código de cores, apesar de ser muito simples, você encontra na internet muito fácil, muito tranquilo. Furador depende da técnica que você vai utilizar para montar seu circuito, tá? Talvez você não precise do furador. Mas um sugador de solda seria interessante, se você for soldar alguma coisa, além do ferro de solda, né, que não está listado aí. Esses materiais aí, o mais importante é o multímetro, sem sombra de dúvida. Tá? Independente da prototipação que você for fazer, o multímetro tem que estar lá do seu lado. E você tem que usar ele, não é para ficar enfeitando. Testar a continuidade, testar a alimentação, verificar se a tensão está chegando, se está chegando o valor ideal, se está alimentando o circuito. Então, o multímetro é essencial. Algumas técnicas você tem que desenvolver ao longo dos seus testes. Tá? Provavelmente você não vai montar algo de cara, alguma coisa grande logo de início. Talvez sim, talvez não, alguns se arriscam. Mas soldar não é tão simples quanto aparenta. Então você precisa ter um cuidado na hora de soldar, por exemplo, para não esquentar muito a trilha. Senão a trilha se desprende da placa e aquela ilha, né, aquela bolinha, quando você vai soldar o cobre, ela se perde, você não vai conseguir mais utilizar. Onde começam as gambiarras, né?
para não ter que fazer outra placa inteira, o que não é legal. Retirar componentes. Se soldar não é fácil, retirar componentes menos ainda. Você vai precisar, para lhe auxiliar, um sugador de solda, tá? Aquele equipamentozinho que tem um ímbolo, parece uma seringa. Você pressiona, ele fica com uma pressão e tem um botão que você aperta e a mola dispara ele faz sugar a solda que você está derretendo lá. Ajuda na hora de tirar os componentes. Eu não listei aí, mas uma pinça seria interessante para tirar os componentes, porque os componentes esquentam. Então, se você está tirando um resistor ou um diodo acho que ainda mais, você vai se queimar se você segurar no componente que você está derretendo a solda lá, da perninha dele lá, do terminal. Tá, então, cuidado, leva um pouco de tempo para a solda ficar legal. Quando a solda ficar legal? Quando você botou o mínimo possível. Não fica uma bolha de solda por cima da perna do componente, por exemplo. É pouquinho. Espero ter a oportunidade de fazer outros vídeos para mostrar isso para vocês. Cuidado com os componentes. Olha o projeto que você está fazendo. Tem capacitor, por exemplo. Ele é polarizado, é eletrolítico, ou ele é não polarizado, como um de poliéster ou um cerâmico. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que botar o eletrolítico com a polarização ideal lá no circuito. Prestar atenção. Diodo às vezes confunde também. É um componente polarizado. Olha lá em algum exemplo que você acha na internet, ou no datasheet do diodo, como é que é a polarização do diodo, a forma que você vai utilizar. Principalmente para quem está começando a montar circuitos eletrônicos, eu indico você usar um diodo na entrada de alimentação do circuito, para evitar que uma inversão dos polos na hora de alimentar queime o circuito. Tá? Isso é interessante, é uma dica. Mas e se não funcionar quando eu terminar? Eu jogo tudo fora e começo de novo? Não é assim. Você tem que ter calma, tem que observar as conexões que você fez, você tem que testar. Pega o multímetro, vê se está chegando a alimentação, vai acompanhando a alimentação durante o circuito, em todos os componentes. Se tiver circuito integrado, liga, vai testando os pinos de alimentação, vê se eles estão sendo alimentados, transistor a mesma coisa, vai devagarinho desenvolvendo um passo a passo de testes para ver se o seu circuito não está faltando alguma coisa. Os mais experientes provavelmente vão usar um osciloscópio ou alguma coisa do tipo, mais específico, mais elaborado para fazer testes. Mas se você está só com multímetro, pode ser que você consiga encontrar algum problema, alguma solda que fechou curto. Então cuidado na hora de iniciar os testes com o circuito. Ok? Tipos de prototipação. Além do circuito impresso, né, que é aquela plaquinha de cobre que a gente derrete com ácido e tal, existem alguns outros tipos de prototipação, sendo um deles a ponte de terminais. Como vocês podem ver aí, a ponte de terminais consiste em nada mais nada menos que uma barra, geralmente um material que lembra um papelão duro. Eu não sei dizer ao certo qual é o nome do material. E alguns pinos de metal onde os componentes serão soldados. Então é um tipo de prototipação rápida para circuitos pequenos. Envolve alguns problemas, tá? Mas dependendo da aplicação, dependendo do que você quiser testar, talvez seja um ponto válido. As vantagens, entre elas estariam a velocidade na montagem, por não depender de placas específicas.
facilidade de fixar em superfície, porque se a gente voltar um slide, a gente vê que tem alguns pontos ali que facilmente você encaixa um parafuso para prender em algum lugar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu costumava abrir alguns dispositivos eletrônicos quebrados para recuperar peças e consertar às vezes, que alguns rádios AM utilizavam esse tipo de terminais para umas partes específicas do circuito. Seria indicado para pequenos projetos, talvez fontes de alimentação, nada muito sofisticado, um LED sinalizador, tá? Você pode usar a ponte de terminal, que é muito barata. E você encontra ela, o preço dela, eu acho que é o mais barato entre os tipos de prototipação que eu vou apresentar aqui. As desvantagens seriam problemas com interferência eletromagnética, EMI, né, porque os terminais ficam flutuando, aí formando antenas com os próprios terminais dos componentes. Outro ponto ruim é que, como você tende a soldar os componentes no mesmo ponto, observe essa última figura abaixo aí, você tende a soldar vários componentes no mesmo ponto, então fica difícil de trocar esses componentes. Quando você vai tirar a solda de um, aí você acaba dissoldando o outro, ele desprende e não é uma coisa legal de estar ajustando. Aí você teve a brilhante ideia de enrolar a perna do componente no furo e na hora de tirar também não vai ser nada fácil. Não é indicado quando se usa componente em encapsulamento DIP, né? O DIP é o Dual Inline, padrão de circuitos integrados, que a gente encontra comumente, né? Então, circuitos integrados não são indicados para utilizar nesse tipo de prototipação. Um outro tipo de prototipação que a gente pode utilizar na hora de criar o nosso circuito é a chamada placa padrão. A placa padrão, ela é uma placa de fenolite, né? O material da placa é fenolite, ou pode ser também de fibra de vidro, eu costumo ver mais de fenolite, com a sua camada de cobre, que já passou por um processo de corrosão, que ela tem formatos específicos, já pré-determinados. Geralmente uma matriz de pontos, com algumas barras laterais para facilitar o acesso à alimentação do circuito. Eu costumo ver muito essa da esquerda, essa placa A, aí, aqui no mercado local, na internet também, e confesso que a C eu nunca vi vendendo nas lojas que eu costumo frequentar ou acessar pela internet. Mais um exemplo de placa padrão. Essa está bem mais um acabamento melhor e parece que é uma placa de fibra de vidro. Analisando rapidamente. Falando um pouco das vantagens agora desse tipo de prototipação. Apesar do custo de uma placa padrão ser maior do que uma placa virgem, pode sair mais barato fazer um circuito numa placa padrão. Talvez você consiga ela com um preço mais acessível, geralmente não é tão barato, porque ela já passou por um processo de corrosão, mas se for um circuito pequeno, talvez você queira fazer, talvez valha a pena. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar esse tipo de placa, mas às vezes você está fazendo um circuito e ou não tem o material necessário para fazer uma placa do zero, ou não quer perder tempo, então o ganho de velocidade é um fator muito forte desse tipo de prática de prototipação. Você não tem que desenhar a placa, nem corroer, nem furar, nem nada, está tudo pronto. Então é um ponto positivo. Velocidade. Os componentes não caem,
apesar de ser uma prototipação, você tem que soldar os componentes na placa. Você não consegue apenas encaixar, eles funcionam. Você tem que soldar mesmo, né? O que pode ocorrer com a protoboard na hora de transportar é a queda desses componentes. Então, a alternativa muito boa seria a placa padrão. Problema com EMI, como desvantagem novamente, né? Você tem que organizar bem para evitar esse tipo de problema. Lógico que isso depende do seu circuito. Se o seu circuito não lida com sinais de radiofrequência, por exemplo, talvez ele não sofra esse tipo de interferência de forma alguma. Mas alguns tipos de circuito integrados, ou se você for trabalhar com osciladores, como um transmissor FM ou um receptor, talvez você tenha problema com interferência eletromagnética ou interferência de outras faixas de frequência que estão utilizando os terminais restantes como antena. Em geral, elas ficam bem maiores que as placas de circuito impresso, né? Porque você tem tudo prontinho ali, tem que usar o padrão que já está pré-determinado, pré-definido. Então você não tem muito o que fazer. Você pega aquela placa pronta, usa do tamanho que você comprou. Às vezes você não consegue encontrar uma placa pequena, mesmo para fazer um projeto pequeno que seja. Então, ou você corta ela de alguma forma, né, sabendo que vai perder algumas trilhas, ou você aceita o tamanho que você comprou e utiliza assim mesmo. E nesse tipo de placa a manutenção pode ser um pouco difícil. Você quer alterar o seu projeto, quer alterar o seu circuito e não é tão rápido como uma protoboard, por exemplo. E, enfim, chegamos à matriz de contatos, né? O protoboard, como a gente costuma chamar aqui. A protoboard, ela é das técnicas de prototipação, acho que é a mais rápida, talvez a mais prática, não sei. Vocês podem ver aí na figura da esquerda, os pinos estão conectados, são curto-circuitados, né? Ela tem um padrão comum a praticamente todas as protoboards. As colunas da esquerda, os pinos da esquerda são ligados em coluna e os mais centrais são ligados em linha, separados por um divisor, né? Esse divisor geralmente é utilizado para plugar os circuitos integrados, para fazer a divisão, senão ia ter um curto-circuito. Os pinos das extremidades, né, da coluna esquerda e coluna direita, geralmente são utilizados para plugar a alimentação, né? Essa é uma protoboard bem simples, tem outros tipos de protoboard bem maiores. Observe aqui que tem uns pinos aqui, tá vendo? Que você pode encaixar outras protoboards para ficar maior, né? Fazer um circuito maior, então ela é bem flexível. Tá aí um exemplo de um circuito montado numa protoboard. Não é muito bonito, né? Não fica nada elegante. Algumas pessoas conseguem até deixar com uma certa elegância o circuito, visualmente, né? Mas é bem trabalhoso. As vantagens, eu vou citar novamente: a velocidade na prototipagem. Com os componentes na mão é só começar. Então você não tem muita dor de cabeça. Não precisa soldar. Então plugou o componente lá nos furinhos, você está com um circuito funcionando. Lógico que você tem que tomar cuidado para conectar tudo direitinho. Não depende de nenhuma placa específica, você não vai depender do desenho, você não vai ter que fazer o desenho do circuito para pensar como são as conexões. Com o esquema elétrico você consegue prototipar isso aí. Desvantagens. Essa de vantagem está a questão do reuso, né? Como vantagem ainda, a protoboard pode ser reutilizada facilmente em outros projetos. Você consegue desmontar, montar de novo, desmontar e montar outro projeto. Então ela é bem prática em relação a isso também.
Como desvantagem tem o tamanho do projeto, né? Como a gente viu, ele fica bem espalhado, fica bem grande. Aí visualmente falando é bem difícil fazer um projeto grande numa protoboard pequena. Problema com a MI, como eu citei nas outras técnicas de prototipação, também pode ocorrer. Pode ter interferência, porque os fios ficam flutuando, aquilo gera algum tipo de antena para o seu circuito, pode não ser legal. E outro ponto é que no transporte os componentes podem cair ou podem ficar com mau contato. Alguém bateu, aí encostou no componente, já é motivo para você desconfiar. Aí, será que vai funcionar? Ou se você transportou de um lugar para o outro, eita, será que é mau contato? Tem que revisar todas as conexões de novo. Isso é bem chato, confesso. Uma outra técnica que o foco do curso que eu dei na Escola Politécnica foi a construção de circuitos impressos. Então, esse tipo de prototipação não serve apenas como prototipação, né? Esse tipo de técnica não serve apenas como prototipação, serve também como montagem final do seu circuito. Geralmente, circuitos eletrônicos são montados nesse tipo de técnica, né? Que é uma placa de cobre que foi corroída. Bom, temos várias visões aí na imagem da prototipação. A da esquerda é a placa definitiva, pronta para utilização, para encaixar os componentes e soldar. Na da direita são exemplos de softwares que desenham e simulam essa prototipação. Acho que a maior vantagem realmente da placa de circuito impresso, da utilização dessa técnica, é a flexibilidade na criação do circuito. Você pode criar o seu circuito num formato físico que você quiser e que você conseguir desenhar as trilhas, né? Você pode fazer com que ele se ajuste a uma caixa específica, pode fazer uma placa grande, pode minimizar o circuito para encaixar numa placa pequena. Ela minimiza o problema com a EMI, que vai ficar tudo soldadinho, tudo na posição que deve ficar. As pernas dos componentes, né, os contatos dos componentes podem ser reduzidos para evitar flutuações. E a questão que eu falei de já ser uma montagem definitiva, não serve apenas para um protótipo. Se você fizer um grau de qualidade interessante, você pode utilizar aquele circuito normalmente. Entre as desvantagens, o tempo de confeccionar pode ser alto. Você tem um trabalho grande relacionado com a confecção da placa. O material necessário pode variar dependendo da técnica e encarecer o projeto, né? Eu acho que o que a gente utiliza geralmente na universidade é corrosão com percloreto de ferro, né, que é um ácido para corroer metal, especificamente o cobre da placa. Eu particularmente utilizo placas de fenolite para utilizar o furador manual. Tem um tipo de placa de fenolite e tem um tipo de placa de fibra de vidro. Se você utilizar a placa de fenolite, você não pode furar com broca, porque geralmente a broca parte. Você fura com furador manual. E no caso da placa de fibra, isso é invertido. Você tem que furar com a broca, que é a placa de fibra de vidro com furador manual, ela racha inteira e quebra a broca também, quebra o furador. Enfim, tem que tomar cuidado com esse ponto. Já é uma dica que eu dou para quem vai construir o seu protótipo, que vai começar a construir o seu protótipo. Vou falar um pouquinho sobre a questão dos códigos dos circuitos integrados.
é um ponto bem confuso, confesso que para mim também, apesar de já ter trabalhado com vários, comprado vários e utilizado vários, mas ainda assim eu acho confuso. Geralmente é formado por três grupos de caracteres. Primeiro, né, um prefixo que pode variar de acordo com o fabricante, acredito eu, né? Circuitos integrados com prefixo CD geralmente são CMOS e SN geralmente são TTL. Não tenho certeza se existe uma regra para isso. Não tenho absoluta certeza disso, mas alguns fabricantes não colocam esse tipo de prefixo. Então, bom a gente observar o que realmente faz diferença na hora de montar o circuito, que é o nosso Y aí do exemplo, que pode ser códigos de diversas formas. Por exemplo, com letras e números. Os iniciados em 7 e 4, e como regra geral, são TTL, tá? São circuitos TTL. E os iniciados por 40, como regra geral, são circuitos CMOS. Porém, existem algumas nomenclaturas que mantêm compatibilidade entre eles e utilizam um padrão diferente. Por exemplo, 74HC, alguma coisa, né? Tem alguma coisa depois disso. Eles geralmente são CMOS, né? Como está no exemplo aí, 74C, 74HC, 74HCT, são circuitos integrados CMOS, têm compatibilidade com circuitos CMOS. CMOS e TTL, em relação a preço, CMOS é mais barato. Se você for comprar portas lógicas TTL, né, começando com o padrão 74, vocês vão ver que elas são mais caras. Essas letrinhas aí, como no primeiro exemplo, na primeira linha, por exemplo, 74LS, diz respeito à velocidade e algumas características do CI. Aconselho que você olhe no datasheet. Que mais? O código final são algumas considerações de fabricante. Também não tenho muita certeza daquele se aplica, né? E uma dica final aí, que eu já falei, que o 74 normalmente mantém compatibilidade entre CMOS e TTL. 74HC, 74HCT. Aqui tem alguns sites, né? 2 sites para verificar no datasheet. É o Datasheet Catalog e o alldatasheets.com. Cuidado na hora de comprar. Então, se você foi comprar um circuito integrado, chegou para o vendedor, no caso aqui de Recife, lá na Rua da Concórdia, no centro da cidade. Você foi lá na Rua da Concórdia, na Bartol Eletrônica, uma loja clássica daqui, de quem compra componentes eletrônicos. Chegou lá e disse: ó, eu quero um circuito integrado. Ele vai dizer qual? Eu vou dizer: eu quero o FT232. Aí ele vai e pega o Max 232. Ele diz que eles são compatíveis, porque ele utilizou o padrão, o senso comum das letrinhas só de variarem o fabricante. Mas nesse caso não é. Então, antes de comprar, procure já similares, se for possível. Porque o Max 232, ele é um drive serial, né? Você consegue fazer um driver serial para utilizar serial do computador com microcontrolador, por exemplo. E o FT232 é um conversor USB serial. Então eles são bem diferentes, não tem muito a ver a aplicação de um com o outro. A aplicação de um no lugar do outro, né? Então, onde comprar componentes? Em Recife, como eu falei, na Rua da Concórdia, no centro da cidade.
próximo ali dos Correios, após os Correios, no centro da cidade, próximo da Casa da Cultura, para quem não tem muita referência, mas isso aí é tranquilidade, o Google Maps ajuda. Loja clássica, Bartô Eletrônica, geralmente o que a gente procura tem lá, mas nem sempre o preço é tão amigável. A Manchete Eletrônica também. E uma dica, que é algo que eu sempre faço, eu sempre vou primeiro no Edifício Concórdia, no primeiro andar, no Edifício Concórdia, após a Bartô, na esquina, tem um edifício que você sobe lá, e o prédio é até apelidado de Shopping das Eletrônicas. Lá tem várias lojas para procurar componentes. E algumas tem coisas que até a gente não encontra na Bartô, como alguns tipos de display, matriz de LED, esse tipo de coisa. Para comprar online, aqui no Brasil, Solda Fria geralmente é onde eu compro. Já comprei na Tato, mas a Tato não tem tantos componentes. São coisas muito específicas. Tá? Então, solda fria é interessante. De vez em quando eu procuro os componentes no Mercado Livre. Às vezes vende de lote. Outra loja também que você, dependendo do projeto que você for montar e do tempo que você quer esperar, você pode entrar lá e procurar. Geralmente quem faz projetos com Arduino, você pode encontrar algumas coisas legais lá. No Dio Extreme. No Dio Extreme tem algumas opções. Eu comprei um lote de 400 resistores lá para não ter problema com resistor mais nunca. E fiquei despreocupado. Continuando. Vamos ver alguns cuidados antes de comprar os componentes. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nem sempre eu vou ter, nem sempre eu vou encontrar aqueles componentes que eu utilizei nos simuladores, por exemplo, no Proteus. O Proteus tem uma diversidade muito grande de componentes e talvez eu não encontre especificamente os componentes que eu encontrei no Proteus no mercado, pelo menos no mercado nacional. O foco do mercado local, pelo menos aqui em Recife, é para manutenção de equipamentos eletrônicos. Então, é mais um ponto que indica que dificilmente eu vou encontrar tudo que eu quero. Normalmente existe no mercado o que é mais comum ser utilizado para a manutenção de equipamentos eletrônicos. Nem sempre vai existir aquele CI que eu estou querendo utilizar. Esse exemplo aí, o CD40161, ocorreu comigo, eu procurei ele aqui no mercado. Não me recordo agora o que ele o que esse componente representa, mas eu lembro que eu procurei, não encontrei, tive que ver uma alternativa, algum similar, ou fazer uma composição, no caso de portas lógicas, para ter aquela porta lógica que eu desejo. Além de nem sempre ter o que eu quero, talvez o vendedor lá na loja, no balcão, não saiba nem o que é. Então, um exemplo disso é microchoque. Talvez alguns possam não conhecer, mas o microchoque é um componente eletrônico que é um indutor, que vem no encapsulamento parecido com um capacitor. Então, se você chegar lá, você tem microchoque, ele não vai saber nem o que é. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Então, tente ligar para a loja antes, se for uma loja física, tente fazer com que ele entenda, com que ele saiba o que é, ou leve um de exemplo se você for comprar outros. Tem algumas formas de fazer você encontrar o que você quer. Resistores e capacitores têm valores padrão no mercado, isso é muito importante. Às vezes você está dimensionando um circuito e você encontrou que precisa de um resistor de 23K, 23K ohm, e eu te digo com uma certa segurança que provavelmente você não vai encontrar esse resistor. Então você vai ter que fazer uma associação de resistores, uma associação de valores de mercado, para poder chegar nesses seus 23K.
como valor no resistor. Então tem que tomar cuidado com isso. Existem uns valores que são bem comuns de ser encontrados no mercado. A linguagem utilizada. Geralmente você chega numa loja e diz, quero um de 100 ohms, por exemplo. Geralmente o que os vendedores utilizam é 100R. Eles trocam ohm por R, né? 100 unidades de resistência, pensando dessa forma. Então, se você chegar lá e quiser um resistor de 100R, ele vai lhe dar um resistor de 100 ohm. Capacitores eletrolíticos. Além do valor, você precisa da tensão. Não só eletrolíticos, os de poliéster também, que não são polarizados, também isso acontece. Você diz, quero um capacitor eletrolítico de 100 micro ou de 24 microfarad. Ele vai perguntar por quanto, né? Essa é a tensão de operação do capacitor, que geralmente a gente utiliza o dobro da alimentação do circuito. Então, se você está alimentando um circuito com 5 volts, você vai pegar um capacitor com no mínimo 10. Tá? Os de poliéster têm uma tensão de funcionamento bem mais elevado. 200 volts é comum encontrar 50 volts. Se você for comprar circuitos integrados, eles vão lhe perguntar, é CD, isso aí é, por exemplo, 40161, eu quero um 40161. Eles vão perguntar o que? Isso é CD, é LM, é SN? Geralmente perguntam logo se é SN. Isso são algumas das letrinhas que identificam lá o tipo, o fabricante, né? São algumas coisas que identificam e que no sistema deles eles escrevem lá para fazer a busca. Se você não souber, você pô, não sei, eu só sei que é isso. Aí você fala pro cara que ele vai fazer a busca baseado no seu número. Geralmente ele chuta SN no começo, estou bem acostumado a ver isso. Cuidado na hora de comprar circuitos integrados, principalmente com os encapsulamentos. Tem um DIL, tem um SOAP, o TO, então veja no datasheet o que você quer realmente. Se você quer aquele CI padrão de montagem de protótipo, que é mais fácil de encaixar no protoboard, que é aqueles pinos grandes, não é SMD, é mais fácil de soldar, fácil de encontrar o socket, o que é importante mencionar também. Quando você for utilizar circuitos integrados, compre um socket. Tem um socket torneado e um socket sem ser torneado. O socket torneado é bem mais caro do que o socket comum. Para que utilizar socket? Para evitar queimar o circuito integrado na hora de soldar. Então, cuidado com isso também. Observe o encapsulamento, peça para ver o circuito integrado se você não tem certeza. Porque ele pode lhe dar um componente diferente, um componente SMD. Então, se não tem certeza de como é, solicite para ver o componente. E na hora de comprar resistores, tenha em mente também a potência que você quer, que eles vão perguntar, ou vão lhe vender uma potência qualquer e talvez seu circuito pedisse uma potência maior. Geralmente, resistores de 1/8 e 1/4 de watt é que eles vendem para você quando você não diz nada. Então, se for um circuito que aquele resistor tende a esquentar muito, ou passar uma corrente muito forte por ele, aí você tem que ver na especificação do circuito que você vai montar, ou definir isso, qual é a potência do resistor. Vários componentes no mesmo invólucro. Isso aí é importante para você não gastar grana sem necessidade. Como eu observei uma vez que eu corri um aluno na universidade. Quero portas, sei lá, quero inversores, quero comprar portas NOT. E disse, eu preciso no meu circuito de
vamos supor, 10 portas NOT. Aí ele olhou na internet qual era o componente, que era a porta NOT, viu que o 4069, se não me engano, não tenho certeza, não importa, um exemplo, era a porta NOT, e comprou 10 componentes. O que ele não sabia era que em cada CI tinham 4 portas NOT, ou 6 portas NOT, depende do circuito integrado. No exemplo aí que a gente tem, o mesmo ocorre com um amplificador operacional, tá? O LM324 é um circuito integrado que tem 4 amplificadores operacionais dentro do mesmo invólucro. Então observe isso para não gastar muito dinheiro na hora de montar a sua lista de componentes. Sempre faça o reuso dos componentes do mesmo invólucro. Vou citar só para conhecimento alguns softwares para auxiliar no projeto, na confecção da placa, né? Tá listado aí. Circuit Maker, muito utilizado no mundo acadêmico, porque é barato, porque tem uma versão gratuita, porque é fácil de usar, né? O Proteus já não é, talvez seja um pouco mais complicado, mas tem muito mais recursos. Eu particularmente prefiro o Proteus, porque na hora de criar o desenho da placa eu acredito que ele facilite mais do que o Circuit Maker, né? O Circuit Maker ele instala junto o Trax Maker, que é o software para você desenhar lá sua plaquinha, e no Proteus ele tem vários subsoftwares dentro, que o de simulação é o ISIS e o de desenho de circuito em placa é o ARIS. Então dentro do ISIS você tem um botãozinho lá que você aperta e ele já abre o ARIS com a sua lista de componentes, já tentando organizar para deixar tudo mais fácil para você. Ele tem uma forma de automaticamente posicionar esses componentes para você desenhar a placa, e também tem um roteamento automático que ele faz já sugerindo um modelo de desenho para o seu circuito. Nem sempre é a melhor solução, nem sempre fica do melhor jeito. Geralmente ele faz placas dupla face, né? Tem versões de Proteus que você escolhe se quer dupla face, se quer face única logo quando ele começa, mas se isso não ocorrer você tem que botar na mão. Então uma coisa interessante também é que o Proteus mostra para você que conexões você tem que fazer. Preciso ligar o resistor 1, o transistor Q1, por exemplo, ele vai deixar indicado e você liga do jeito que você quiser. Então isso evita que você esqueça de fazer alguma trilha, né? Vai ficar uma linhazinha lá demonstrando que está faltando alguma trilha. Esse terceiro, o Fritzing, é um software alemão, tem a versão em inglês dele, se não me engano tem a versão em português também, que ele não simula, mas ele é interessante, que ele lhe apresenta 3 tipos de interface gráfica. A primeira é a dos componentes reais, né? Como eu vejo o componente de verdade. A segunda é o esquema elétrico do componente, tá? Como é que eu faço meu diagrama do esquema elétrico dos componentes. E a terceira já é ele posicionado para fazer o desenho da placa. O Fritzing também tem roteamento automático, tá? Ele pode lhe auxiliar bastante nisso. Você não vai ter a opção de simular, mas pode ser interessante replicar o desenho dele para fazer a placa. O foco do Fritzing é fazer projetos baseados em Arduino, né, que é uma plataforma livre de hardware open source. Então ele tem várias plaquinhas que são compatíveis com Arduino, ele tem vários componentes analógicos. Eu acredito que dê para montar a maioria dos circuitos com Fritzing sem problema, né, porque ele tem exemplo de transistor, ele tem circuito integrado, mesmo que ele não tenha, eu quero o circuito integrado 4047, 7447, não importa. No Fritzing você vai escolher
o circuito integrado vai dizer quantos pinos ele tem, vai dizer o tipo de encapsulamento e vai posicionar para você visualmente para fazer o desenho da placa. Então eu achei bem interessante quando eu utilizei o Fritz. O Multisim é mais um exemplo, mas eu não tenho experiência e deixo vocês à vontade para pesquisar a respeito. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas sejam úteis para todo mundo que está assistindo o vídeo. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que eu possa ajudar, fiquem à vontade para enviar um e-mail. Eu vou responder sempre que possível, que não tiver extremamente atarefado no trabalho e na faculdade. E é isso.